Seja muito bem-vindo, deusinho e deusinha, a mais um vídeo do nosso canal. Ô, PEV, o poder está em você. Bom, esse canal, gente, ele representa o nosso mental, tá certo? O masculino em nós, o ar, né? O elemento ar, os nossos pensamentos, as nossas ideias, os nossos desejos, né? As nossas vontades e tudo isso. Primeiro, antes de tudo, seja muito bem-vindo ao nosso canal, né? Se você gosta e quer aprender, né? Como se desvendar, como se conhecer, como entender esse mundão de meu Deus, né? Como tudo acontece, o que é energia, o que é vibração, o que é frequência, o que é lei da atração, o que é lei, né? Como que tudo isso funciona, é exatamente disso que a gente fala aqui. Não só do campo físico, né? A física quântica, a matéria e todos os conceitos humanos, mas principalmente a junção, né? Da matéria, do material, do mundo com o espiritual, porque nós somos as duas coisas, criança, certo? Nós somos seres espirituais habitando num corpo, vivendo uma experiência humana. Não dá para separar isso, tá? E qual foi o desequilíbrio que aconteceu no planeta para estar essa bagunça toda, né? Colocaram a gente como seres humanos, tirando a nossa parte espiritual divina. Então nós passamos a viver crenças e padrões materiais humanos, sem entender o espiritual por trás dessa matéria. E nosso papel aqui, meu e dos meus mentores, é eles me trazerem um conhecimento ou despertar, né? Fazer com que eu me lembre de quem eu sou e assim trazer para vocês as mesmas informações. Então tudo que eu passo aqui não é achismo, eu pratico no meu dia a dia. O que eu falo para vocês, faça desse jeito, é porque eu faço. Os mesmos problemas que eu vou compartilhar com vocês, eu não vou falar pra você tá com problema no teu casamento, no teu relacionamento, não sei o que, tá errado, não. E eu vou mostrar pra vocês que eu também já passei por essas fases, também passo ainda por essas fases e como eu lido com elas no dia a dia. Se você pegar todas as escrituras sagradas, você vai ver que é exatamente isso que tá lá, né? Na verdade, são as histórias das pessoas que viveram naquele tempo. Como elas viveram, qual percepção elas tinham da vida e como elas agiram diante de todas as situações que aconteceram, certo? Então é uma narrativa das pessoas que viveram ali, deixando para nós o que elas fizeram, como um testemunho de vida, certo? É igual a receita de um bolo, né? Ah, Andréia, como é que você fez esse bolo? Ah, eu peguei essa farinha, esse negócio, taquei tudo na panela, misturei, botei no forno e ficou isso aí. Pronto, te dei o passo a passo de como eu fiz aquela situação acontecer, certo? A mesma coisa em outras situações. Vamos lá, gente. Olha só, eu desliguei a câmera aqui porque eu fiz uma lista. Olha aqui que bonitinho, né? Abertura do canal, primeiro você vai falar: oi, meu nome é Andréia, esse é o canal tal, e tralalá, seja bem-vindo. Aí logo em seguida tá, né? Lembra, Andréia, que você precisa pedir pra esse povinho... esse ser humaninho que tá do outro lado, te ajudar a essa mensagem chegar para mais pessoas. Porque às vezes as pessoas vêm, olham os vídeos, né? E esquecem aí de deixar um like, né? De se inscrever no canal, de deixar um comentário. E essa é a métrica que o YouTube entende, que as pessoas estão gostando desses vídeos, certo? Para que eles ganhem mais repercussão, para que o canal cresça, para que mais pessoas tenham visibilidade. E aí o que acontece? Faz muito tempo, e nos outros vídeos desse canal, dos outros meus canais, são 7 no total, eu venho falando para vocês que eu tô no processo de aprender a fazer tudo isso aqui, né?
não sei fazer do jeito que todo mundo faz e tô indo do meu jeito. E agora eu sentei aqui bem antes de começar o vídeo, comecei a estruturar tudo e falei, bom, eu vou fazer um troço aqui pra mim ter um passo a passo do vídeo pra não ficar do jeito que fica, né? Ou seja, confuso. Pra ficar mais curto, pra ficar... E comecei. Ó, gravei, anotei tudo bonitinho, deixei aqui na frente, falei, agora eu vou. E tá. E até olhei o papel, se vocês verem lá no começo, eu olhei o papel, o que eu tenho que falar agora? E eu percebi, olhando pra cá, pra baixo, com o papel na minha frente, que eu não tava seguindo o roteiro que eu enfiei aqui. E deu ruim. Aí eu desliguei o vídeo. E nós estamos na quarta-feira. Quarta-feira é o dia do imperador, né? É o número 4, que é o imperador. A quarta letra do alfabeto é D. Então, o D maiúsculo vai representar o nosso masculino no divino. E o D minúsculo vai representar o nosso masculino humano. Então, o D maiúsculo é o espiritual, tá? É o nosso espírito. Um olho tá maior que o outro, vai ficar assim mesmo. E o nosso, o D minúsculo representa o humano. Então, toda vez que você vê a letra D em formato maiúsculo, ali tem uma informação do espírito, tá? Sobrenatural, vamos dizer assim. E o D minúsculo representa o natural. Então, crenças e padrões espirituais livres no D maiúsculo e crenças e padrões aprisionadas no D minúsculo, né? Ou seja, crenças e padrões humanas distorcidas da verdade divina. Certo? É sobre isso. O número 4 vai representar o feminino. Juntas, tá? A alma, tanto o divino feminino quanto o humano feminino estão sempre juntas, certo? Elas são a nossa... as duas estão impregnadas na alma, tá? Então, não tem muito o que fazer. E são os números, tá? Sempre vai representar o feminino. A correspondência que está dentro da gente que nós estamos colocando para o mundo. A sacerdotisa é aquilo que nós temos armazenado como base de conhecimento que criaram as nossas, os nossos padrões, tá? Os dogmas, as doutrinas, né? E tudo aquilo que impulsiona as nossas ações. E o sagrado feminino, que é a imperatriz, é eu colocar isso pro mundo, certo? Então, o que tem dentro vai pra fora, entende? Então, o que tem dentro vai pra fora é o nosso feminino. Então, tudo que eu tenho armazenado dentro de mim como base de conhecimento é exatamente o que eu coloco como impressão no mundo. O que é impressão? É quando eu coloco algo pra fora de mim, que o invisível se torna visível. Então, aquilo que está armazenado dentro, vamos pôr um computador? Eu tenho uma informação ali no computador, certo? E aí agora eu quero imprimir essa informação para colocar ali na parede para todo mundo ver. Então eu vou lá, dou um comando, a impressora tira esse papel e o que estava dentro sai como informação para fora, impresso agora, né? Eu imprimi a mensagem que estava dentro de mim, com todas as características que estavam dentro de mim, e agora eu coloco lá, né? E todo mundo pode ver o que está dentro do lado de fora impresso, ok? Então, isto é a impressão da vida. E aí entra a sacerdotisa com a imperatriz juntas. O que eu tenho dentro é literalmente o que eu dou à vida, tá? Só que toda essa energia, todas essas informações, elas vão vir diretamente da base de conhecimento que nós temos e de todas as experiências que nós vivemos através de como nós vimos a vida ou guardamos a informação das impressões que foram feitas, tá? É sobre isso. E aí eu comecei e falei, vou fazer nesse passo a passo aqui, desliguei a câmera
E na hora que eu desliguei a câmera, eu falei, gente, me ajuda, pelo amor de Deus, eu quero fazer um negócio mais curto, eu quero fazer diferente, eu quero fazer igual as pessoinhas fazem. E eles falaram, você quer estar no controle, então. Você quer deixar a espiritualidade te guiar ou você quer estar no controle? Estar no controle é ego, tá? Quando a gente quer ter controle sobre tudo, fazer tudo perfeito, né? Ter consciência que tudo está sendo feito exatamente como eu quero, é porque eu estou no controle. E isto é o imperador. E é exatamente sobre isso que nós vamos trabalhar a cura, tá? Ou seja, parar de querer controlar a vida. Parar de querer controlar as pessoas à sua volta. Parar de querer que todo mundo seja igual a você, faça igual a você. E aí nós viramos, né, literalmente cópias um do outro. Ninguém mais se deixa levar pela intuição ou agir de forma espontânea. Ah, porque o YouTube só divulga o vídeo se tiver a pessoa falando, deixa seu like, lá. Tudo bem, eu vou falar isso, não tem problema. Só que aí, então para ter o resultado que todo mundo tá tendo, eu tenho que fazer exatamente igual todo mundo tá fazendo. Só que, opa, então eu não crio nada diferente do que todo mundo tá criando, entende? E é isso que tá acontecendo agora, sendo impresso no mundo essa mensagem através das inteligências artificiais. Quer dizer que aquilo, o conhecimento que eu tenho, o que tá dentro de mim, né, para trazer para o mundo, não tem mais valor. As pessoas quer dizer, a mentira contada é muito mais valiosa do que a experiência verdadeira, né? Porque a IA, querendo ou não, tá bom, eu vou lá, eu pego a IA, eu coloco a minha foto lá, eu dou um comando e ela cria a imagem da Andréia lá nos Estados Unidos. Eu vi agora esses dias a menina fazendo propaganda da IA para vender o curso dela, tudo. E ela falava assim, agora você pode postar fotos e vídeos como se fosse real, de você estar em outros lugares do mundo, vivendo outras experiências. Mas você realmente viveu aquela experiência? Entende? Então, quer dizer, é lindo ver aqueles vídeos das frutinhas falando, é lindo, né? É lindo, chama atenção e tudo mais. Mas até que ponto isso vai ser bom para todos nós, né? Agora, na verdade, a gente nem sabe mais o que é real e o que não é real. O que realmente as pessoas viveram como experiência que pode ser usado como, opa, se eu fizer desse jeito eu vou conseguir, ou o que é só uma inteligência artificial, criando uma realidade que não existiu e criando uma ilusão, né? E aí, de repente você vê aquilo e não consegue o mesmo resultado, né? Que aquilo tá te mostrando. Eu não sei. De verdade, nem porque eu entrei nesse assunto. Mas vamos lá. Querer estar no controle de tudo. E vai ficar do jeito que tá, gente? Eu não quero mais controlar. Então eu desliguei e falei, vou apagar isso aqui, vou começar tudo de novo, vou fazer exatamente como tá aqui. E não vou, tá? Goste quem gostar, fique quem quiser, a mensagem vai chegar pra quem quiser, pra quem tem que ser. E quem tiver que assistir até o final, pra quem isso aqui for literalmente uma mensagem importante, vai ficar até o final. E sabe, esses dias eu tava analisando isso e eu pensei assim, fazem mais de 20 anos que eu busco meu autoconhecimento, que eu busco toda essa coisa de reconhecer o poder da mente, como tudo isso funciona a fundo, né?
as doenças, de o que realmente é verdade, o que é mentira, né? A gente falando aí, né, da síndrome do Papai Noel. Já ouviu falar da síndrome do Papai Noel? Eu não sei nem se existe essa palavra, tá? Síndrome do Papai Noel. Eu criei ela essa semana. A história do Papai Noel já existia na minha mente há muito tempo, né? Das mentiras contadas que passam a ser verdade e comandam a nossa vida. E o Papai Noel é uma delas, né? E aí a síndrome do Papai Noel, ela é muito perigosa. Por quê? Porque, e olha só, eu estudando tudo isso essa semana da síndrome do Papai Noel, e entra muito nesse imperador, né? Como nós reagimos à vida é exatamente a respeito da base de conhecimento que nós armazenamos. Então o imperador entra muito aqui, tá? E o que acontece? Num determinado momento, a gente recebe informações completamente distorcidas da verdade divina, né? E a gente armazena aquilo como verdade, como a cegonha. Vamos dar o exemplo da cegonha? Quando você é criança, você pergunta pro teu pai, pra tua mãe, né? Como que o bebê nasce? A cegonha que traz. Aí você cresce e descobre que a cegonha não é bem o que traz né? Não, o bebê não vem de lá, é você que vai produzir o bebê e pôr ele pro mundo, né? Você e os seus parceiros aí, seu parceiro, sua parceira, né? Então, não tem cegonha. Só que isso é uma mentira contada que naturalmente se desfaz com o tempo. Porque não tem como ela se manter viva pro resto da vida. Sabe? A mentira tem perna curta, a cegonha é a mentira que tem perna curta. Porque você cresce, você vê que não é isso. Então aquela mentira, ela sozinha, por si só, tua mente muda e você tira aquela consciência de dentro de você, aquilo desaparece, certo? Então você não acredita mais nela. Mas a síndrome do Papai Noel, ela é perigosa porque são crenças que ela representa as crenças, a cegonha representa as crenças, né? As mentiras contadas, que com o passar do tempo não tem como ela se manter na sua vida. Então você percebe que não é daquele jeito e sozinha ela se desfaz. Você não precisa de esforço para tirar ela de dentro de você. A síndrome do Papai Noel é a cegonha contada de uma maneira muito mais profunda, onde pode passar uma vida inteira e você não tirá-la de dentro de você, porque aí ela precisa do teu esforço e do teu empenho para ser ressignificada. Você precisa literalmente desconstruir as mentiras contadas para construir algo novo. Então você precisa destruir e descriar, descartar e desconsiderar, isolar a energia, né? Então todo o decreto que eu faço aqui, ele traz todas as bases pra gente literalmente sair da síndrome do Papai Noel. As mentiras contadas que não dissolvem com o tempo, elas não saem sozinhas. Não é como a mentira da cegonha, que naturalmente some e te libertam ao longo do tempo, tá? Pode até demorar, para uns menos, para outros mais, mas elas saem de você e você se liberta sozinha. Agora, a síndrome do Papai Noel são as crenças religiosas. Então, tudo aquilo que nós recebemos de base de conhecimento religioso, Papai Noel vem da, né? Não é da religião, é sim, tá associado ao nascimento de Jesus Cristo, que também não é bem do jeito que contaram, já começa daí as mentiras. Então, o Papai Noel, ele vai representar literalmente as mentiras religiosas contadas a respeito de como nós criamos a vida e do nosso merecimento ou não merecimento da vida, né? Então, a religião, ela traz muito esse conceito de se você não for perfeito, não fizer tudo certo, você não merece, né? Se você não for na igreja, se você não der o dízimo, se você não isso, se você não aquilo, a sua vida não anda, né? Então essas são as síndromes do Papai Noel. E a gente precisa reconhecer essas crenças e padrões religiosos que a gente armazenou e se libertar delas para literalmente a gente sair dessa prisão, né? Que infelizmente
essa situação causa. Qual é a situação principal da síndrome do Papai Noel? Se você não for uma boa criança, né? Se você não obedecer, se você não for gentil, se você não fizer melhor pro outro do que pra você, né? Você não merece ganhar. E aí o que acontece? Normalmente, a maioria das vezes, tá? Nós pedimos algo pro Papai Noel e não chega o que a gente pediu. Às vezes nem chega nada. Dependendo da infância que nós tivemos, né? Se nós tivemos aí uma infância muito escassa, muito pobre, sem recursos, você pediu uma bicicleta, ganhou uma bola. Você pediu, sei lá, uma boneca Barbie original, veio aquelas que é mata-rato, né? Aquelas de horrível que não, né? Ou nem veio a boneca. Entende? Você pediu aí um patinete, né? E ganhou um carrinho de plástico pequenininho porque era o que sua mãe podia comprar, o teu pai podia comprar. Só que foi dito pra você, ensinado pra você, que você precisa merecer. E se, mesmo que você tenha se esforçado muito, tá? Às vezes você se esforçou, você com essa consciência, né? Ou não, mas você fez. E aí, de repente, você não ganha aquilo que você pediu. Sabe o que acontece? Você acabou de ter uma impressão da vida que, por mais que eu me esforce, eu nunca vou conseguir receber porque eu não sou merecedor. Já viu que o anjo da árvore fica no topo? Só tem um anjo na árvore. Isso significa que só alguns podem receber. Os de baixo aqui só vão se ferrar. Os de cima é que vão receber o melhor, né? Os anjos, eles só abençoam, só atendem os pedidos daqueles que são evoluídos, daqueles que, né? Então tem muita mentira contada, que infelizmente nos faz acreditar que nós não somos merecedores e que nós não podemos manifestar a vida. E é sobre isso o nosso dever aqui, é desmistificar tudo isso, tá? E hoje é quarta-feira e cada canal, aqui é o OPEV, né? E cada canal vai trazer uma mensagem pro dia de hoje, tá? E nós vamos ler agora, aí eu vou ler mesmo, tá, gente? Porque isso aqui é importante, eu vou ler. Nós vamos ler neste vídeo a criação do mundo do quarto dia, tá? Lembrando que o quarto dia é o imperador, o masculino em nós, que é o divino, e todas as reações que nós temos da vida, as impressões que chegam, tudo que chega pra você, a forma que você reage à vida, mostra exatamente quais crenças e padrões você tem dentro. Se você está agindo com raiva, com medo, com insegurança, né, e agindo de forma agressiva, é porque você tem crenças e padrões, infelizmente, totalmente distorcido. A verdade divina não está agindo através do amor, tá? Nós vamos ter aqui um vídeo para cada um dos 7 canais hoje, nessa quarta energia aqui, tá? Esse aqui é o do OPEV. Se você tiver interesse e quiser assistir os outros vídeos para ver as outras informações, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todos os canais, tá? E aí vocês vão lá. Então, vamos à mensagem do dia das chaves sistêmicas do amor, tá? Então, um portal que se abre. Quais chaves a gente precisa para abrir os portais da vida e agir com amor? Ou seja, dar e receber amor. Porque a vida é dar e receber. Se eu tô dando agressividade, se eu tô dando ignorância, se eu estou agindo de forma negativa, como é que eu vou receber amor? Né? Se eu estou agindo através do domínio, do querer controlar todo mundo, do querer mandar em todo mundo, do querer, né, que todo mundo faça do meu jeito, como que eu vou abrir a porta do amor? Não, amor é liberdade, não é prisão.
Se tem algo aprisionando, né? Tá errado. E hoje eu percebi isso nas minhas ações, mas eu vou falar sobre as minhas ações no vídeo do... Não sei se o Tarô a Bússola da Alma ou o Despertar da Magia, que são as ações, tá? Que é o corpo físico daí. Mas eu vou falar sobre isso. Logo cedo eu tive uma situação aqui em casa, com a minha família, que me fez enxergar que eu não estou agindo através do amor. E isso tá causando problemas na minha casa, tá? Então aqui, chave sistêmica do amor, vamos à mensagem de hoje, o número é 26, 2 é a correspondência sacerdotisa, 6 são os enamorados, é tudo aquilo que a alma e o espírito estão juntos trazendo para o mundo. O que está influenciando você nas tuas palavras e ações, tá? E 2 e 6 são 8, 8 é a força. Onde você está colocando sua força? No positivo ou no negativo, tá? Estou pronta para receber um amor verdadeiro. Mensagem: estar pronta não é esperar, é estar aberta, disponível e em paz com o que virá. Prática: escreva no seu diário ou agenda. Então, se você tem um diário, uma agenda, um caderno de decreto, já para o vídeo agora, pega lá, já devia ter pego, né? Nunca assista a esses vídeos sem um papel e uma caneta na mão, porque tem muita informação de lições da vida pra gente aprender, então precisa anotar, tá? Mas olha só, escreva no seu diário ou agenda: estou pronta para amar e ser amada de verdade. Me abro com confiança e leveza, tá? Este aqui é do nosso canal OPEF. E vamos lá. O que Deus criou no 4º dia, né? Então, hoje é quarta-feira. Toda quarta-feira vai estar sendo regida por esta energia, tá? Isso aqui vai estar influenciando a nossa vida toda quarta-feira. 4º dia da criação do mundo. O imperador, o sagrado masculino em nós. A forma que reagimos ao mundo é exatamente o que nos conecta a céu e terra. Ou seja, a forma que eu reajo a tudo que chega é o que faz a minha ligação com céu e terra. E é exatamente essa reação que eu tenho que vai trazer mais impressão do mesmo ou eliminar aquilo da minha vida. Então, olha só, vamos parar aqui só para você entender. Chega uma mensagem que eu não tenho dinheiro. Como eu reajo a essa mensagem? Opa! Peraí, não tem dinheiro para pagar essa conta? Ótimo. Então, eu tô vibrando na escassez, na falta, né? Não tem. Opa, se não tem, tá faltando. Se tá faltando, eu tô no natural, não tô no sobrenatural. Eu não estou no Deus proverá, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Peraí. Se está me faltando, não é Deus que está me pastoreando. Se eu não estou tendo, se está faltando, eu não estou sendo guiada pela espiritualidade. Porque a Bíblia diz: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Se eu estou no sobrenatural, eu tenho recursos sobrenaturais. Nada me faltará. Então, peraí, quem está sendo o Senhor da sua vida? Se Deus é o provedor, né? Ou seja, Deus em você é o provedor. Você pode manifestar de forma sobrenatural os recursos. E não está acontecendo, você está passando por limitações, você está sendo guiado por crenças e padrões humanos naturais. Recursos naturais sem estar manifestado pelo sobrenatural. Opa! Então, chegou uma conta, eu não tenho dinheiro, já é uma mensagem, uma correspondência, um sinal de que eu tenho crenças e padrões humanas que estão limitando os meus recursos, né? Eu não tenho dinheiro para isso. Opa! Tá faltando, tá errado. Tá errado? Não, mas eu estou sendo guiada por crenças e padrões humanos, na falta, na limitação. Um ser espiritual é ilimitado.
Jesus Cristo fazia os seus milagres sem depender de ninguém nem de nada, nem de um intermediário. Era ele com Deus. Eu e o Pai somos um. Então você e Deus é um só. Por que um intermediário? Opa! Então tá, com essa consciência, quando agora uma conta chega pra Andréia, a Andréia fala, peraí, não tem dinheiro? Que haja luz. Quais crenças e padrões humanos, religiosos, distorcidos da verdade divina e espiritual, que estão me impedindo de manifestar o dinheiro de forma sobrenatural, de pagar minhas contas? Que haja luz. Eu reconheço que isso é uma impressão daquilo que está dentro de mim, como base de conhecimento, dogmas e doutrinas humanos. Minhas palavras e ações do passado criaram a escassez da minha vida nesse momento. Certo? Com essa consciência, eu vou reagir como a conta? Nossa, e agora eu não tenho dinheiro? Pronto, se eu reagir dessa forma, é porque mais uma vez eu estou somatizando a mesma energia. Então, a frequência são os nossos pensamentos. Certo? Isso é uma frequência, meus pensamentos. O sentimento é a minha vibração. Então, quando eu junto frequência com vibração, eu dou movimento aos meus pensamentos. Então, o que influencia a minha mente, o que influencia a minha alma, vai gerar a minha reação, que é a energia que eu estou depositando. Aí eu te pergunto, essa energia é de crítica, de murmúria, de reclamação, de dor? Ou é de amor? Ou é, opa, eu reconheço que isso é só um sinal das crenças e padrões que eu preciso curar e limpar. Eu destruo e descrio tudo que está causando essa situação na minha vida. Eu descarto e desconsidero toda a base de conhecimento de limitação e avanço. Então, como você reagir a isso, vai ligar no céu. Se eu reajo de forma negativa, eu crio mais do mesmo. Ou seja, aquela semente que chegou para mim como colheita, eu vou plantá-la de novo e vou viver mais experiências dela. Se eu reconheço que sou eu ali na minha frente, mostrando a impressão que eu trouxe de dentro de mim a respeito daquilo, se apresentando para que eu possa decidir se eu fico ou não com isso, e falo, opa, nesse momento eu descarto e desconsidero tudo que está criando essa situação, eu destruo e descrio tudo que está criando essa situação, eu tirei aquela semente e desliguei esta situação do céu. E eu começo a mudar a minha impressão, tá? A forma que eu vejo, a forma que eu falo sobre aquilo e a forma que eu ajo sobre aquilo. Então, é óbvio que eu tenho uma outra ligação no céu e agora eu começo a mudar isso na matéria também. Começo a buscar um novo conhecimento, entende? Então, tudo vai começar a se orquestrar para que você ressignifique a sua mente a respeito daquela situação. Não é da noite pro dia, mas vai acontecer, tá? Quanto tempo tá aqui? Meia hora. Tá bom, vamos lá. Então, vamos ler o que foi criado no quarto dia, tá? No quarto dia da semana, Gênesis do 1 ao 14. Não. Gênesis 1, do 14 ao 19, que eu não marquei aqui. Tá? Tá na Bíblia, gente. Nós não vamos levar tudo ao pé da letra, mas as escrituras são reais, tá? Foram só distorcidas, mas a gente vai aprender também a deixar a espiritualidade nos guiar, sem querer estar no controle, né? Para que a gente também consiga traduzir isso aqui de uma maneira sobrenatural, tá? Não com as crenças e padrões humanas que foram colocadas nela. Então, 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus, para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e anos.
E sejam luzeiros no firmamento 1:15. E sejam luzeiros no firmamento dos céus para iluminar a terra. E assim se fez. 1:16. Fez Deus 2 grandes luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. E fez também as estrelas. 1:17. Os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra, para governar, para iluminar 1:17. Depois nós vamos, cada quarta-feira eu vou trazer um desse aqui pra gente ir olhando e analisando um por um, tá? Eu vou fazer as análises, eu vou fazer durante a madrugada, eu vou fazer as anotações pra gente trazer o que eles querem mostrar pra gente disso aqui, tá? Os guias e mentores desse canal, ok? Que me guiam aqui. Então, vamos lá no 17. Os colocou no firmamento dos céus para iluminar a terra. 1:18. Para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. E viu Deus que isso era bom. 1:19. Houve tarde e manhã, 4º dia. O 4º mês do ano é abril, tá? Então, toda quarta-feira, nós vamos estar sendo influenciados e regidos pela casa de número 4 do zodíaco, ok? Mas não só a 4, né? Porque aí nós temos a 4 e na contrapartida do outro lado o 8, tá? Então, nós temos Câncer e Capricórnio. Câncer no Sol, na luz, o que governa o dia, que aí vai ser o que tá governando a nossa mente, tá? Na luz, no visual, aquilo que eu vejo está em Câncer. E Capricórnio no lunar, na lua, nas trevas, no escuro, tá certo? Então, toda quarta-feira, nós vamos ter estas duas energias fortes, e assim, Câncer no solar e Capricórnio no lunar, tá? Então, são 7 dias da semana. 6 dias vão estar sendo influenciados por 2 signos simultaneamente. Um solar e um lunar, que é o oposto complementar, tá? Então, da casa 1 até a casa 6 é o solar. Da casa 7 até a casa 12 é o lunar, ok? Tá certo assim? E o 7º dia, Andréia? Aí o 7º dia é a conclusão de todos os dias. Então, nós somos literalmente influenciados por todas as energias no sábado. Ok? Isso tudo vem da onde, Andréia? De todos os estudos que eu faço de madrugada, que eu sento aqui, ou durante o dia que eu estou aqui nesse canto, né? Tirando as cartas para cliente, tirando as cartas para o vídeo, fazendo minhas anotações, e eles vêm trazendo para mim as informações, tá? Elas são trazidas para mim pelos meus guias e mentores. E por muito tempo eu relutei contra isso. Eu falei, mas será? Mas será? A incredulidade, né? O ceticismo do meu próprio signo. Fique em paz. Peixes é assim mesmo. A gente questiona demais. Porque tem muita incredulidade para ser a síndrome do Papai Noel, né? Tem muita coisa contada que passou a ser uma verdade tão enraizada que a gente não consegue se libertar dela e ver o outro, né? Outro lado, outra informação. É sobre isso. E aí, o que que acontece, gente? Foi muito bacana, porque um dia eu estava aqui e de madrugada e mandou pegar um livro do Allan Kardec,
né? E naquela mesma semana já tinha aparecido um monte de coisa do Chico Xavier pra mim. Fizeram até eu assistir um documentário do Chico Xavier, nem sabia que existia isso, gente. E aí eu sentei lá, falou, pesquisa Chico Xavier, eu pesquisei dentro do meu aplicativo de coisa de séries e filmes, e tinha lá Chico Xavier, e eu cliquei. Quando eu fui ver uma série de um documentário, né, explicando como foi a vida dele, como médium e tudo mais, eu chorei muito, porque muitas coisas ali serviram de correspondência, né, ou seja, vieram confirmando algumas coisas que estavam acontecendo na minha vida, algumas informações, e eles disseram pra mim que eu tenho o mesmo dom mediúnico, né, de receber a canalização, a informação através da escrita. Por isso que eu tenho, tá, que escrever. Olha, gente, tá, não tem jeito, a minha vida é escrever, tem caderno aqui pra todo lado, eu recebo muita informação através da escrita. Conforme eu começo a escrever, parece que a coisa deslancha, tá? Então, é assim que eu recebo todas as informações que a gente passa aqui no canal. A gente, porque eu não estou só, tá? Vocês estão só me vendo, né, fisicamente, mas aqui tem toda uma egrégora. E esses dias atrás, a minha filha me deu um chapéuzinho, vou mostrar assim, ó, vamos ver se, ó, um chapéuzinho, tá vendo? Do Harry Potter, aquele chapéu seletor, que quando o Harry Potter chega lá na escola, né, pela primeira vez, põe um chapéuzinho na cabeça pra saber pra qual sala ali que ele vai, né, pra qual turma que ele vai aprender. E não sei quem falou pra ele que a Sonserina era ruim e tal, que todo mundo da Sonserina era mal, e ele senta lá e ele fala, Sonserina não, né, e o chapéu, será? Você seria um bom, não sei o quê. E ele, Sonserina, não. E aí vai pra Grifinória. Então é um chapéu seletor. Seleciona qual é o seu dom, qual é o seu talento e qual é a magia que você vai desenvolver, né? Porque é isso que são aquelas escolas. Qual magia você vai desenvolver. O que você vai aprender mais ali. E aí, gente, dentro do livro dos espíritos que eu peguei, eles querem que eu tire daqui. Vamos ver. Eu vou mostrar. Ah, olha, ainda tá a carta da vidente em cima do... Ui! A carta da vidente do coisa aqui, ó, em cima do livro. A família estelar, né, ó. Caiu em cima do câncer aqui. E o câncer é ancestralidade e família, né, a sua tribo. Vamos dizer assim, eles estão dizendo que eu sou um ser estelar e que eles estão me guiando, né, para trazer as informações. Enfim, eu peguei esse livro, ele é novinho, gente. Novinho. Esse aqui eu comprei faz pouco tempo, tá? Ele é bem novo mesmo, eu li só metade dele. E aí, na hora que eu peguei ele ali, que eu fui abrir, ele começou... literalmente soltar, ó, despedaçou, soltou página, ó. Tá vendo? Resumo teórico do sonambulismo, do êxtase da dupla vista. Allan Kardec, ó. Allan Kardec. E aí, é 151 a página que saiu fora. Depois eu vou ver isso. E aí, caiu tudo, eles falaram que eu estava me libertando, né, das crenças e padrões humanos, da capa. Você julga o livro pela capa, né? Então, não tem mais esse julgamento de julgar as pessoas através da imagem e tal. E na hora que eu comecei a abrir ele, caiu isto aqui de dentro, que veio junto com o livro, que é um marca-texto. O livro dos espíritos. Toda vez que eu vejo esse código agora, eles falam que eu tô acessando um código oculto, tá? Um conhecimento que nem todo mundo tem. Precisa de um código pra ter. Isso coisa minha, tá, gente? Por isso que eu falo, vocês precisam aprender a ver os sinais, percepção e tudo mais, pra vocês aprenderem a fazer isso na vida de vocês. Porque foi o que eu falei pra minha filha esses dias. Se você pesquisar lá na internet, por exemplo,
o significado da flor da violeta, né, da flor violeta, ela tem um significado espiritual, isso, aquilo, né, científico. Mas aconteceu um episódio na minha vida há um tempo atrás e a conversa era sobre inveja, tá? Que aí o rapaz falou que a mãe dele tinha muitas flores na janela, que era violeta, mais de 40. E a irmã dela veio na casa e olhou tudo aquelas flores e virou e falou: nossa, que coisa mais linda, como suas violetas tão lindas, as minhas não vive, morre tudo, não sei o que, e foi embora. Diz que 4 dias depois, na mesma semana, morreram todas as violetas da mãe dele. Não sobrou uma inteira pra contar a história, né? E a mãe dele vive falando que a irmã dela é invejosa e que aquilo foi a inveja da irmã dela. Só que ela não percebeu que foi a impressão que ela teve sobre o que a irmã falou. A inveja não estava na irmã, a inveja estava nela, né? A irmã falar das plantas e ela sentir que tinha inveja no ar, o sentimento estava dentro dela. Então aquilo estava trazendo para ela uma correspondência do que tem dentro, da inveja que ela carrega. E eu falei isso para ele. Falei: olha, a inveja, a tua tia pode até ser invejosa mesmo, não tem problema, né? Mas a inveja que matou as plantas da sua mãe foi a da tua mãe, não da tua tia. O fora não nos influencia. A nossa vida acontece através de dentro para fora, através do que influencia a nossa energia. Entende? As plantas é da sua mãe. Se a planta da tua mãe morreu, o mal tá nela, não na tua tia, não tá fora. E ele não gostou muito não da história, tá? Não porque não sei o quê, porque minha mãe é uma pessoa boa. Eu falei: não, ser boa e ter inveja não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? Pessoas boas fazem coisas ruins sem perceber. Então fique em paz. E aí o que acontece? Eu peguei e falei isso pra ele e tal, e aquele negócio da Violeta ficou na minha cabeça. Por quê? Porque naquela semana aconteceram coisas que eu percebi inveja. Eu percebi inveja fora, mas eu falei: opa, o que em mim tá fazendo eu me comparar com as pessoas e ter inveja das pessoas? Porque eu acho que eu não posso criar aquilo, porque eu acho que eu não posso ter daquele jeito. Pera, aí eu coloquei um vaso com pimenta, comprei um vaso com pimenta, com um monte de coisa, coloquei no passa-prato ali na minha cozinha, mas na intenção de mostrar pra mim quais pensamentos e sentimentos tinha dentro de mim correspondentes a essa inveja pra eu me curar. Que haja luz. Mostra pra mim que eu não quero mais viver isso. Eu quero tirar isso de dentro de mim pra essa situação parar de acontecer. Se eu estou atraindo, é porque eu estou vibrando. E fiz. Então essa situação da Violeta veio como uma confirmação, né? Uma mensagem daquilo que eu já estava curando toda aquela semana. E usei aquilo também para me curar e tudo mais, certo? E aí o que acontece, gente? Esses dias, meu gato destruiu a minha Violeta. Tinha duas. Uma tá morrendo, não vinga de jeito nenhum. Faço de tudo pra ela e ela não quer saber, né? Era uma roxa e uma rosa. E a rosa, que tava dentro do potinho lá, o gato, essa semana, eu acordei, abri a porta, tava assim, ó, pedaço dela pra todo lado, terra pra todo lado. Ele destruiu, literalmente, ele destruiu toda a Violeta. Toda. O vaso virado pra baixo, terra pra todo lado, pedaço de planta pra todo lado. Eu falei: misericórdia. Olha que eu tenho feito muita cura pra essas crenças e padrões de inveja. Tenho reconhecido muito isso em mim. Usando a luz, tudo que se apresenta, pra enxergar o meu escuro. Olha isso, tá? Minhas ações. Então, vendo como eu reajo à vida, no que chega pra mim, eu consigo reconhecer que eu tenho uma energia positiva ou negativa a respeito daquilo dentro. E eu vim curando isso. E quando eu vi aquela planta no chão, primeiro eu queria matar o gato. Ai, minha plantinha tá lá. Depois eu lembrei de algumas situações com essa planta que eu não vou contar aqui pra vocês. Vou sim. Paciência. Eu ganhei essa planta de uma pessoa, tá? E eu descobri que essa pessoa andou falando umas coisas a meu respeito
se comparando comigo, tá? E eu reconheci a inveja. Eu falei, opa, por que essa comparação? Só que aí eu fui limpar isso em mim. Fiz os decretos e o meu Ho'oponopono para essa situação, mas reconhecendo que era alguma coisa minha se apresentando para mim me curar, certo? E eu fui lá e fiz o meu decreto, fiz o meu Ho'oponopono e tal, e me limpei daquela situação. Mas eu vim me curando de lá pra cá, outras coisas foram acontecendo, me mostrando, aí veio coisas da minha infância, onde eu me comparava com os outros, porque eu não tinha dinheiro, tralá, e fui limpando tudo isso, tudo a respeito do dinheiro, tá, gente? Das condições financeiras, a casa melhor, o carro melhor, né? Ou quando criança, o brinquedo melhor que o outro tem, a vida melhor que o outro tem, o passeio melhor que o outro faz, o tomar o sorvete que você não pode, né? Comer o lanche que você não come. Todas essas coisas vão sendo a síndrome do Papai Noel, tá? Vão armazenando aí e virando esse saco gigante de presente aí, né? Imagina um saco que toda a impressão que você tem, você vai colocando ali dentro e você vai carregando aquele saco aqui nas costas. Chega uma hora que você não aguenta mais o saco, tá? É mais ou menos isso. E aí, o que acontece? Eu fui lá e reconheci que aquela violeta toda quebrada no chão era a finalização dessa energia em mim. E eu fiz o decreto, e eu fiz a finalização, e eu queimei umas coisas, tudo finalizando de uma vez por todas isso. Mas eu reconheci que eu estava finalizando esse ciclo, tá? E aí logo em seguida vem o papelzinho do chapéu seletor, o livro dos espíritos aqui. Esse chapéu tava caído aqui na mesa e é pequenininho. E eu fiquei morrendo de medo de perder ele, que eu gosto tanto dele. Aí eu falei, eu preciso colar ele em algum lugar. E esse negócio tava ali. Falei, vou colar aqui. E colei. Mas, gente, sem intenção nenhuma de falar, isso e aquilo. Colei e deixei. Muitos dias depois, acho que uns 3, 4 dias depois, que veio pra mim a mensagem. Isso é um chapéu seletor. Ele escolhe pra onde, ele diz pra onde você vai e o que você vai aprender. E veio me falando que eu estava, né, sendo capacitada aqui para ser um Chico Xavier da vida, tá? Não sei com qual grau de capacidade, também não vou duvidar disso, certo? Mas que eu tenho o dom mediúnico de receber as informações canalizadas, principalmente através das escritas. Por isso que eles ficam falando todo dia pra mim que eu tenho que escrever os livros, que eu tenho que escrever os livros, que eu tenho que escrever os livros, né? E eu vou começar a escrever os livros. Eu tô sem computador, porque o computador chegou, quebrou, teve que ir consertar novinho, o do Luiz, e eu tive que emprestar o que eu comprei pra mim, pra ele, os empecilhos, né, que impedem a gente de avançar. Enfim, mas eu vou começar, tá? É sobre isso hoje, espero que isso faça sentido pra vocês. Não existe coincidência no universo, nada chega pra você sem ser uma correspondência daquilo que você está vibrando dentro, buscando, e uma informação importante para os seus próximos passos, tá bom? Pode não servir como hoje uma peça do quebra-cabeça, mas armazene, guarda ele aí, porque em algum momento essa peça vai encaixar, tá? E vai fazer todo sentido na sua vida, você vai ver. Agora, pode ser que lá na frente você não guardou essa pecinha, essa mensagem, essa informação, e quando chegar lá na frente, você termina de montar, ou tá montando o quadro, né, do quebra-cabeça, e falta peça. Aí, você não completa, tá? Volta pra trás. Aí, você tem que repetir tudo de novo pra achar essa pecinha lá atrás outra vez. Então, armazene, tá? Começo do ano. Lei da correspondência, nós estamos vivendo ela nesse momento no touro, né? Mês 2, é o mês da correspondência. Então, tudo que você chegar, tudo que chegar pra você neste mês 2 é correspondência importante pro resto do ano, tá? E no ano de 2026, nós estamos no ano 10, que é a conclusão das sementes das colheitas que você teve até aqui. Literalmente, aquilo que você selecionar, né? Aquilo que você colocar atenção e força, por isso a dupla vista ali, né? Aquilo que você colocar a sua visão
é para onde você vai passar os seus próximos anos, tá? É a semente que você vai armazenar. Provavelmente os próximos 9 anos vão estar sendo germinadas aí na sua vida. Então, cuidado, tá certo? Beijo no coração, até o próximo vídeo.